Olá, sou o professor Silvio Ricardo, né? Estamos aqui para mostrar para você alguns exercícios de acentuação gráfica, mas para você praticar. Esses exercícios são seus, né? Estou aqui apenas para orientá-los na resolução, apenas para mostrar para você, olha, como que cada exercício deve ser resolvido, deve ser pensado, ok? Então, em primeiro lugar, veja aqui, olha, que você tem uma lista de exercícios, nessa lista de exercícios de atividade complementar, da acentuação gráfica. A atividade complementar quer dizer que são exercícios seus, para complementar o seu aprendizado, para complementar o seu conhecimento, tá ok? Você já está vendo aí uma primeira questão, olha só, não sei por que faltam, mas sei que só poderão ser atendidos amanhã, ok? Então você tem aí o emprego da palavra porquê, só para recordar um pouquinho como é que você emprega mesmo a palavra porquê. São 4 empregos, tá lembrado? Eu posso usar o porquê emendado e acentuado como um substantivo, tá certo? Isso equivalendo à palavra motivo. Eu não sei o porquê das coisas. Normalmente esse porquê vem acompanhado de artigo, tá ok? Você pode usar ainda a palavra porquê, olha só, como pronome interrogativo, situação então que ele vai ser grafado de forma separada, o por mais o que, aí ele é um pronome interrogativo. E como pronome interrogativo, se ele aparecer no início das perguntas, ele vai ser grafado separadamente sem acento. No final das perguntas, ele é grafado separadamente, mas com acento circunflexo no E. Tá bom? Nós podemos usar esse porquê separado e sem acento ainda como pronome relativo, quando ele vai se equivaler a pelo qual. Ok? Então, olha, e pode usar o porquê ainda emendado e sem acento quando ele é a conjunção causal ou conjunção explicativa que nós usamos nas respostas, tá ok? Então, analisando essa primeira questão que você está vendo aí, veja só, olha, nós temos não sei por que faltam, tá bom? Esse porquê que você vai empregar aí, ele na verdade vai atuar como um pronome interrogativo. Tá? É uma interrogação indireta. E nesse caso, olha, não sei por que faltam, eu não estou no final da pergunta, não estou no final da frase interrogativa indireta, tá? E nesse caso, você tem que usar o porquê separado e sem acento, tá ok? Então, com isso, olha, nós já eliminamos as alternativas A, D e E. Concorda? Ficamos apenas com as alternativas B e C. E a diferença entre elas está na segunda parte, em que a gente tem que empregar o por isso. E o detalhe é que o por isso, ele sempre vai ser grafado de forma separada. É a preposição por, mais o pronome demonstrativo isso, que não se acoplam, não se juntam. Então, eliminamos todas essas alternativas e a única resposta possível, então, para essa questão, seria, na verdade, a alternativa B de bola. Tá? Assim que você deve responder a essas questões, assim que você deve fazer para colocar essas respostas, tá ok? Então, alternativa B para a questão de número 1, ok? Muito bem. Questão de número 2, veja só, olha, o que a gente vai fazer nessa questão de número 2. Veja só. O novo sistema ortográfico da língua portuguesa, a ser implantado em 2009, modifica algumas regras de uso de acento gráfico. Entre as mudanças, há uma que diz que os ditongos ei, oi, abertos, então a pronúncia tem que ser ei e oi, que esses ditongos ei, oi, abertos, em palavras paroxítonas, não terão mais acento.
Antes da reforma ortográfica, esse ei, oi, era acentuado em todas as posições da palavra. Com a reforma, esse acento deixa de ser empregado, ok? Nesse caso, a única palavra abaixo que continuará corretamente acentuada com a manutenção do acento agudo é qual? Vamos ver, tá? Então a regrinha que fala dos ditongos abertos, na verdade é a seguinte, olha, são acentuados os ditongos abertos ei, oi e el, tá? Quando estiverem na última sílaba. Então você, mais uma vez, precisa fazer a separação silábica, lembrando sempre que se aparecerem 3 vogais no final da palavra e você tiver que separá-las, você sempre vai separar nessa ordem aqui, ó, 2 e uma sozinha no final. Tá ok? Então aproveite agora, olha, as palavrinhas que nós temos aqui para fazer essa separação. A palavra assembleia, por exemplo, você vai separar aqui, olha, as, sem. Então veja só, olha, é o as, né? Vamos separar direitinho aqui para você, olha, as, sem, e agora um final. Veja que tem 3 vogais aí, a gente está falando de vogal, de semivogal, né? Mas se são 3 e você tem que separá-las, né, você vai deixar as 2 primeiras juntas e a última sozinha. Então a separação é essa, veja só, olha, assembleia, né? Nesse caso, olha o ditongo aberto e aí, olha. E ele está na última sílaba ou não? Não, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele perdeu o acento, tá bom? Então a palavra assembleia, que era acentuada até 2009, a partir de agora ela não tem acento mais, tá bom? Então a palavra assembleia não deve ser acentuada, ok? Então essa está errada, ó. No item B, a palavra coronéis. Como é que eu separo a palavra coronéis? Coronéis. Veja que aqui o meu ditongo aberto está na última sílaba. E na última sílaba o acento permaneceu, já contando para nós que a resposta dessa questão é a alternativa B de bola. Tá bom? Mas eu vou fazer questão de resolver os outros itens só para você pegar uma certa experiência, uma certa malícia nessa análise dos ditongos abertos. Ok? Então a palavra ideia, como é que eu separo? Veja que eu tenho 3 vogais no final, ó. E essas 3 vogais, então, se elas precisam ser separadas, você vai separar 2 e 1. Veja só, olha. Ideia. Isso quer dizer que o ditongo aberto, tá, está na penúltima sílaba, não na última. Isso quer dizer que esse acento foi abolido, ele não existe mais, tá? E a palavra ideia também está errada com essa acentuação aqui, tá bom? A palavra heróico, como é que eu separo? Heróico. Veja que o meu ditongo aberto também não está na última sílaba, tá? Se não está na última sílaba, o acento caiu, ele permaneceu só quando o ditongo aberto está na última sílaba. Então a palavra heróico também não tem acento mais, né? Esse acento foi abolido. E introito, tá? Que da mesma forma que heróico, olha só, introito, veja o ditongo aberto oi, tá? Que não está na última sílaba, então esse acento foi abolido, tá? E sendo abolido, essa palavra então está errada, tá? Esse acento está indevido. Sendo assim, a única que responde essa questão de número 2, alternativa B de bola. Tá ok? Então, olha só, fazendo outras análises, nós temos agora a questão de número 3. É uma questão do CESP, né, em que você tem que marcar simplesmente certo ou errado, tá bom? E nesse caso, veja só, olha, a pergunta é a seguinte:
As trocas simbólicas permitem a comunicação, geram relações sociais, mantêm ou interrompem essas relações. O sinal de acentuação gráfica em mantém, veja que esse mantém está grafado com acento circunflexo, né? Porque está na terceira pessoa do plural para diferenciar da terceira pessoa do singular, que tem o acento agudo, né? Então ele fala, o sinal de acentuação gráfica em mantém marca o plural do verbo, que assim é acentuado para concordar com trocas. Tá? Você sabe, olha, que o verbo, ele sempre deve concordar com o seu sujeito. Se você analisar essa frase direitinho, olha, as trocas simbólicas permitem a comunicação, geram relações sociais, mantêm ou interrompem essas relações. Qual que é o sujeito desse verbo manter? Na verdade, olha só, são as trocas. As trocas mantêm ou interrompem essas relações. Então, como o verbo tem que concordar com o seu sujeito, e esse sujeito aqui, as trocas, olha, está no plural, tá? O verbo também tem que aparecer na terceira pessoa do plural. Tá? Então, a afirmação que ele fez, veja só, olha, essa afirmação é o sinal de acentuação gráfica em mantém, marca o plural do verbo, tá certo? Que assim é acentuado para concordar com trocas. Verdade. Né? Essa questão de número 3, então, a resposta para ela, olha, tá aqui nesse campo do certo. Tá joia? Questão de número 4. Conforme as normas de acentuação, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Tá ok? Então eu tenho aí, olha, meses, heróico, itálico, feiura. Tá? A palavra meses em primeiro lugar, será que esse acento circunflexo aí tá legal? Será que está correto? O acento circunflexo na palavra meses? Como é que você deve fazer a análise dessas questões mesmo? Sempre, olha, separe silabicamente essas questões. Tá? Separe silabicamente todas as palavras em que você for analisar a acentuação. Tá ok? Então a palavra meses, veja só, olha, nós temos aqui meses, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em E, seguida de S, não deve ser acentuada. Só para recordar, as paroxítonas não serão acentuadas se forem terminadas em A, E, O, E, M, seguidas ou não de S, mas a terminação AM. Então, no caso, meses está terminado em E, seguido de S, não deve ser acentuado, logicamente. A resposta aqui, olha, para essa questão, para essa primeira palavra, é um errado. Tá certo? Com isso a gente elimina as alternativas A e B. Ok? Vamos ver agora a palavra heróico. Como é que eu separo a palavra heróico? Heróico. Dá para perceber claramente aqui, ó, a presença de um ditongo aberto. Tá? E esse ditongo aberto, ele era acentuado até 2009, mas a partir de 2009 ele só continua com acento se ele estiver na última sílaba, que não é o caso. A palavra heróico, tá? Já perdeu o acento, então aqui também, tá? Ela está errada. Tá joia? Com isso, ó, a gente elimina também as alternativas C e E, e já temos uma resposta. Tá? Resposta para nós aqui, alternativa D de dado. Tá bom? Mas vamos conferir as outras. E a palavra itálico? Itálico. Essa é fácil, né? É uma proparoxítona e toda proparoxítona tem que ser acentuada. Não é isso? Então, a palavra itálico, ó, tá certinho. Essa tá certa, né? E a alternativa D vai se confirmando.
tá? Mas essa daqui tá certinha. E a palavra feiura é interessante, olha só, como é que eu separo a palavra feiura? Feiura. Dá para ver a presença de um hiato aqui, em que o U é tônico, não é? Só que o tônico, ele está precedido, ele está antecedido de um ditongo, olha o ditongo EI aqui, olha. Tá? E de acordo com a reforma ortográfica de 2009, quando esse ato tônico vier precedido de ditongo, tá? O acento foi abolido. Então esse acento não existe mais, tá? Isso quer dizer que ele está errado, tá bom? Então, realmente, a alternativa D de dado responde essa questão. Tá bom? Muito bem. Né? Vamos fazer outras análises. Né? Vamos analisar agora, olha só, a questão de número 5. Veja só. Leia o trecho abaixo para responder. Leia o trecho abaixo para responder a próxima questão. Tá bom? Nesse caso, vejam só, olha. O CDI, Comitê para a Democratização da Informática, promoveu no último sábado, 29, o Dia da Inclusão Digital em 27 cidades brasileiras e em mais outros 5 países, Argentina, Uruguai, Chile, México e Angola, simultaneamente. Durante o evento, crianças, jovens e adultos que não têm a oportunidade de estar em contato direto com o mundo digital puderam se aventurar na internet e aprender ferramentas básicas de computação. Ok? Observando o verbo ter, podemos afirmar que o acento circunflexo, tá, é o quê? Vamos ver? Olha aqui, ó. Então ele quer que a gente analise esse verbo ter aqui. Tá bom? Mais uma vez, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Né? Lendo essa parte aqui, olha, durante o evento, crianças, jovens e adultos que não têm oportunidade de estar em contato direto com o mundo digital, qual que é o sujeito desse verbo, hein? Quem é que não tem, tá, a oportunidade de estar em contato direto com o mundo digital? Crianças, jovens e adultos. É um sujeito que está no plural, tá? E estando no plural, veja só, olha, ele simplesmente leva o verbo também para o plural, né? E nesse caso, olha só, o verbo ter está na terceira pessoa do plural, tá bom? Esse é o motivo do acento circunflexo, ok? Então vamos ver qual alternativa aqui satisfaz essas perguntas. No item A, é um acento gráfico que marca a sílaba átona, nunca, né? Acento gráfico apenas sobre sílabas tônicas, sobre sílabas fortes. Sílabas átonas nunca devem ser acentuadas. Ok? Então a alternativa A está fora. Olha o item B. Acento gráfico em desuso, utilizado numa perspectiva purista da língua. Está em desuso não. Esse acento continua firme por aí. Está errada a afirmação do item B também. Item C, acento gráfico de estilo. Não, não é estilo não. É regra, ele é acento diferencial. Item D, acento gráfico que marca o plural do verbo. Sim, diferencia a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Por isso a resposta para essa questão, alternativa D de dado. Ok? Então, questãozinha aí de acento diferencial e que você deve analisar, que você deve perceber direitinho. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 6? Veja a questão de número 6. Olha só, leia o trecho abaixo. Né? Me ajude então, olha. Por que tantas notícias? Por que tanta cobertura dos jornais, da TV? O que é que a gente tem a ver com as eleições americanas? São perguntas. Né? São 3 perguntas que foram feitas aí, olha só. Né? E o que nós temos que
pensar o que nós temos que fazer nesse exercício, nessa questão. Tá? Como é que vai ser aqui? Olha, com base no trecho acima, assinale a alternativa em que a fala da personagem tem a expressão adequada tanto à norma padrão escrita quanto aos dados de realidade. Tá? Então, nós temos que verificar duas situações nesse caso. Questãozinha interessante, questão importante aí para você resolver. Olha, vou repetir. Por que tantas notícias? Esse porquê aí está adequado? Antes de mais nada. Esse porquê está grafado de forma emendada e sem acento. Tá? É o porquê de uma pergunta, não é isso? E você sabe muito bem que o porquê das perguntas eles têm que ser grafados separadamente. Tá? Então, a gente já percebe que está errado. Tá ok? Então, dessa maneira, olha só, esse porquê ele tem que ser grafado separadamente e sem acento, porque está no início da pergunta. Não é isso? Então, analisando as alternativas, olha só, você vai perceber o seguinte. Alternativa A pode ser resposta, tem o porquê separado e sem acento. Alternativa B está fora. Alternativa C está fora. Alternativa D de dado está fora. E a alternativa E está fora. Tá? A simples análise da primeira frase interrogativa que apareceu aí já responde a questão. Mas vamos conferir as outras afirmações. Olha, então por que tantas notícias? Na segunda frase, por que tanta cobertura dos jornais, da TV? Da mesma maneira, é início de pergunta. Nós temos que usar o porquê, separado e sem acento. Tá ok? Então vem confirmar aqui, olha, essa alternativa A. Tá bom? Então, por que tanta cobertura dos jornais, da TV? Agora a terceira, olha, o que é que a gente tem a ver com as eleições americanas? Tá? Veja que ele pediu, olha, que a expressão esteja adequada à norma padrão. Veja que essa expressão aqui, olha, a gente, é uma expressão usada apenas em expressões coloquiais, populares, do dia a dia da gente. Não há nenhum erro, tá? Mas ela não está dentro de uma escrita mais formal, né? Mais formalizada. Tanto que aqui na alternativa A, ele separou, né? Ele substituiu o que a gente tem a ver, porque o que é que nós temos a ver com as eleições norte-americanas, né? Então, nesse caso, olha, substituiu também o americanas por norte-americanas. Tá ok? Porque eleições americanas são eleições de toda a América, tá? Para ser específico aqui para os Estados Unidos, então, eleições norte-americanas, tá bom? Então, com isso, olha, alternativa A responde essa questão de número 6 para você. Tá joia? Ou mais? Vamos fazer outra? Tá? A questão agora de número 7, tá? Como é que ela vai ser resolvida? Tá? Nesse caso, veja só, olha, assinale a opção que apresenta palavras cuja acentuação não se explica pela mesma regra. Né? Então, assinale a opção que apresenta palavras cuja acentuação não se explica pela mesma regra. Então, eu tenho que verificar a regra de acentuação de cada uma dessas palavras. Tá bom? E importante aqui notar, olha, esse não. Tá? Tem muita gente que ignora palavrinhas desse tipo e acaba errando questão por não perceber esse não. Quer dizer, ele quer que não se explica pela mesma regra. No item A, você tem Belém, Pará e até. As três são oxítonas, tá? E as três devem ser acentuadas, então, terminadas em
terminadas em A, terminadas em E, tá? Todas elas acentuadas, tá ok? Ainda mais, olha só, no item B, violência, tá? Violência, uma paroxítona terminada em ditongo. Própria, uma paroxítona terminada em ditongo. Delinquência, uma paroxítona terminada em ditongo. Todas também explicadas pela mesma regra, tá? Então, a alternativa A não é resposta, a alternativa B não é resposta. Vamos ver a alternativa C, tá? Você tem aí, ó, constituída, né? Nesse caso, veja que nós temos aqui um hiato, veja só, U com I, em que o I é tônico, formando sílaba sozinho, né? Então, hiato tônico I, por isso é acentuado, tá bom? A palavra vândalos, aqui você tem uma proparoxítona, pronto, já são regras diferentes, tá? A outra, olha, subterfúgios, paroxítona terminada em ditongo. 3 regras diferentes aí para a alternativa C, tá? Sendo ela, então, a resposta dessa nossa questão. Tá bom? Quero aproveitar aqui, olha, para mostrar para você alguma coisa dessa alternativa D de dado. Veja só, olha. Protegê-los, vivê-las, estará. Né? Percebe aqui que essas duas primeiras formas da alternativa D são formas conjugadas de verbos com pronomes enclíticos. Só para você saber, só para você perceber, olha, esse pronome aqui, los, aqui na forma los, na verdade, é o pronome os, aqui é o pronome as, na verdade. Esses pronomes são considerados como sendo pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Se são pronomes átonos, você sabe que nada que é átono recebe acento. Então você não tem que se preocupar com esses pronomes, eles não vão ter acento. Tá certo? E aí? A primeira parte, a parte do verbo, esse proteger, esse viver, como é que você analisa? Analisa como se fosse uma palavra normal, tá? Independente do pronome que aparece depois deles. Então, o proteger, sílaba tônica é o G, é uma oxítona terminada em E, por isso é acentuada. Viver é uma oxítona terminada em E, por isso é acentuada. E estará é uma oxítona terminada em A. Todas são oxítonas, né? E todas recebem acento por serem oxítonas nessas terminações. Por isso, todas são da mesma regra. Tá ok? Cidadão, situação e estarão, nenhuma tem acento verdadeiro, mas o sinal diacrítico, o tio aí, olha, para mostrar, nesse caso, a sílaba tônica, que são oxítonas, então. Tá certo? Muito bem. A alternativa C é a resposta da questão de número 7. Tá bom? Vamos analisar agora rapidamente a questão de número 8. É questão do CESP, né? Certo ou errado. Vamos ver? As palavras inúmeras, críticas e científica acentuam-se graficamente porque são paroxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S. Vamos verificar? Inúmeras. Já não é paroxítona. É proparoxítona, por isso é acentuada. Críticas também é uma proparoxítona. Científica também é uma proparoxítona. As 3 são proparoxítonas, por isso as 3 são acentuadas, né? E a resposta aqui, então, ele fala que são paroxítonas, a resposta está errada. Número 8, errada. E a número 9? Pensa comigo. A palavra ciência
é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra perícias. Vamos conferir? Olha só. Ciência. Paroxítona terminada em ditongo. Perícia. Paroxítona terminada em ditongo. Não é? Então, são acentuadas pelo mesmo motivo. Certo? Tá? O que afirma a questão de número 9. Falou? Número 10 agora, gente. Percebe comigo aí, olha só. As palavras tamauatai, né? Vamos ler direitinho, olha, tamuatai, uruará e guajará são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos ver? Tamuatai, como é que eu separo? Tamuatai, tá? Por que tem acento? Tem um hiato tônico I aqui, ó, formando sílaba sozinho. Veja que ela não é acentuada por ser oxítona. Uruará, oxítona terminada em A. Guajará, oxítona terminada em A. Então, as duas últimas, ó, são acentuadas pela mesma regra. Mas tamuatai não é acentuada por ser oxítona, e sim por ser um hiato, tá? São acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Não, tá errada a afirmação, tá? Então, número 10, errada. Vamos ver a número 11. Veja só, olha, as palavras público, créditos, dióxido e domésticas exigem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Vamos ver? Público, proparoxítona. Créditos, proparoxítona. Dióxido, proparoxítona. Domésticas, proparoxítona. Então, todas, tá, exigem acento pela mesma regra gramatical. Tá certa a afirmação feita na questão de número 11. Ok? Vamos ver mais? As questões de número 12 e 13 agora. Ó. Veja só, olha. Tá? Essas questões de número 12 e 13 também são do CESP, né? E devem ser analisados como certo ou errado. Então me ajudem. Os vocábulos a seguir são acentuados porque são palavras proparoxítonas. Vamos ver? Números, proparoxítona. Créditos, proparoxítona. Públicas, proparoxítona. Elétrica, proparoxítona. Técnica, proparoxítona. Tá? Então, todas são proparoxítonas. Tá certa aqui a afirmação da questão de número 12. Para finalizarmos, questão de número 13, no texto são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo os seguintes substantivos abstratos: órgão, área, agrária, famílias e período. Vamos ver? Então, por serem paroxítonos terminados em ditongo, vamos conferir? Órgão, ó, paroxítona terminada em ditongo, tá certo? Área, paroxítona terminada em ditongo. Agrária, paroxítona terminada em ditongo. Famílias, paroxítona terminada em ditongo. Até agora tudo certo, né? Vamos ver essa última? Período. Opa! Essa não é paroxítona. É uma proparoxítona e por isso é acentuada. Então a afirmação da questão 13 está errada. Tá certo? Então a questão de número 13 tem o gabarito aí colocado, apresentado como errado. Ok?
Espero que você tenha aproveitado bastante, né, esses exercícios. Se for o caso, ó, refaça, veja aqueles que você acertou, aqueles que você errou, principalmente os que você errou, refaça, veja o motivo do seu erro, né, porque é dessa maneira que você vai se especializar nesses assuntos todos da língua portuguesa. Tá? É preciso treino, é preciso uma certa atenção da sua parte. Tá ok? Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e até uma próxima oportunidade. Sou o professor Silvio Ricardo, à sua disposição.